pessoal, aqui é a Vera Lima, ou seria Bruna Leal. Ah, gente, eu estou no Rugido Cast, o podcast do Leão Empreendedor. Hoje é uma novidade, tá? Anote aí, porque esse dia vai ficar na história. Mas eu não estou aqui sozinha não, gente. A família está toda aqui. Bruno Leão? Uhul! Rio Leão. Opa, tranquilo? Pois é, gente, nós estamos fazendo uma brincadeira aqui hoje, brincadeira séria, porque a gente não está aqui para uma brincadeira qualquer, nós estamos fazendo uma experiência, tá? Eu estou estagiando aqui no Leão Empreendedor, é isso, né? Com Nova toda certeza. estagiária. Com toda certeza. Com certeza. Pessoal, mas é um prazer receber o nosso querido Bruno, o Rio. Muito obrigado. Esses meninos maravilhosos foram trazidos até a minha pessoa, apresentados através do Márcio Martins, da Minas Conte Contabilidade. Ei, Márcio! Muito obrigado, Márcio. Valeu, Márcio. Beijo pra você. Então, vamos falar Vamos. sobre o quê? Network, que foi a coisa que mais modificou a gente. Eu vou ser Uau! sincero, se não fosse network, a gente não estaria aqui hoje. Obrigado, Márcio. De novo. Obrigado. Vocês conheceram o BNI? Foi isso? Conhecemos. É BNI Business Network Internacional. A gente faz um trabalho de prospecção, de reuniões, de networking de negócio. Toda semana, você sabia? Toda semana. Cedinho. Cedinho, 6 horas da manhã. Tem que estar lá. Tem que estar lá, Acorda 6 horas da antes da manhã. galinha. Tem que acordar Antes da galinha. Antes do cacaricó. Tá certo. Mas E aqui, foi networking pra você é o quê? Pra mim, É. tudo. É vida. Tudo. O que aconteceu, às vezes eu me surpreendo com ter network, sabe? Porque às vezes a pessoa pergunta tipo assim, não, como é que você conheceu essas pessoas? Eu falo, não sei. Não sei. E você, Rio? Conta pra mim. Network. É a vida também. E assim, é Ah. até difícil explicar, né? A gente vai convivendo com pessoas diferentes todos os dias, vai trabalhando bastante, vai crescendo profissionalmente. E essas pessoas vão chegando na nossa vida assim, quase que do nada, né? Quase que do nada. Mas me conta, eu vou contar para vocês, porque são dois garotos empreendedores novíssimos, saindo do ovo, Meu Deus do céu. mas com a história já fantástica, uma trajetória já de um pedacinho de luta, né? Vocês não estão de hoje. Pedaço? Nossa né? senhora. É o bolo inteiro. Muita luta. Pedaço. Muita luta. É muita luta? Muita. Bastante. Mas aqui, o que te motiva a estar hoje nessa área do empreendedorismo? Eu acho que um tanto de coisa que você faz, né? De comunicação, de podcast, a área da tecnologia. Você ia me contar um tanto de coisa. No É off, isso né? mesmo? É isso mesmo. É. Na verdade, eu acho que todo mundo quer buscar uma história muito inspiradora do que comecei a empreender, comecei a criar minha empresa e tudo mais. Mas a minha história ela é um pouco mais simples que isso. É? Um pouco mais simples. Faz parte de mim. Entendi. Faz parte de mim, desde sempre. Desde sempre. Eu lembro que eu tinha 12 anos. Minha mãe chegou perto de mim e perguntou... Eu acho que é até um crime fazer essa pergunta, né? Mas toda mãe faz. Né? Não, Chega perto do mamãe filho, faz. chega perto do filho e pergunta: o que você quer ser quando crescer? Isso, Né? a gente faz. Aí eu virei pra mim e falei: rico. Mas como que eu não sei. Mas rico. Exatamente, importante Né? dizer. E você, Rio? Eu A queria mãe dizer- perguntou, o que você quer ser quando você crescer? E aí? Perguntou e na época eu falei que eu seria bombeiro. Legal, cara. Mas, nossa, essa turma, os bombeiros, vocês sabiam que é a categoria mais bem aceita, mais confiável aqui nas pesquisas, né? Uhum. Quando você fala de profissões, Quase 98%. é bombeiro? Não sabia É disso. São bombeiro. os bombeiros, São os cara. bombeiros São militares. incríveis, né? Eles são incríveis porque eles têm... Primeiro que eles já trazem aquela coisa de salvar vidas, Sim, né? exatamente. É A missão qualquer deles. custo, a qualquer missão. Coisa. Depois o cara se joga. Corre um risco danado em tudo, né? Fogo, água, lama, Fumaça, enxofre. enxofre, só situações de risco, né? Uhum. Salva as pessoas. Então o cara vira um herói, Vira. né? Foi por isso que eu Vira. queria ser bombeiro, porque assim, essa coisa de heroísmo sempre combinou comigo, né? Então, pô, bombeiro é uma profissão e tanto mesmo. É. Mas falando sobre o lado empreendedor, eu acabei crescendo mais como empreendedor mais quando eu conheci o Bruno mesmo. Entendeu? Eu trabalhava numa sorveteria, aí acabou que uma coisa levou a outra, eu conheci o Bruno, e diante daquele dia lá, a gente começou a gravar vídeo, a gravar podcast, a buscar conteúdo, a buscar conhecimento, para poder melhorar cada vez mais. E me conta que nessa coisa de buscar conhecimento, né, difundir informação, o que mais te mexe? O que mais mexe com você? O que mais te inspira?
Que tipo de informação você gosta mais? Se você puder deixar eu falar, porque eu gosto. Essa Você. aí. Então vai lá. Aqui não tem nada combinado, À gente. vontade, à vontade. Nós não batemos pauta. Não. Então, né? Nós estamos conversando do coração. Essa conversa, acho que esse vai ser Esse o... rugido cast é diferente. Exatamente. Porque esse leão aqui tá rugindo na hora. Tá aqui. rugindo na hora. Eu acho que esse vai ser o podcast que mais a gente conseguiu democratizar, porque a gente não teve pauta nenhuma. Então a gente consegue trazer a essência, né? Mas se quiser falar, Rio, fica à vontade, meu querido. Falando sobre conhecimento, eu quero falar sobre a comunicação. É algo que eu nunca tive muita facilidade. E é incrível, quando você começa a trabalhar com isso... Eu escondia atrás da câmera quando a gente gravava os vídeos do Leão Empreendedor. Exatamente. Escondia. Eu tentava conversar com o Rio e eu falava o mínimo. Eu falava E hoje quer falar tudo. E hoje que falar. Já puxei aqui, né? Deixa eu Ai, não, falar. puxou a responsabilidade já. Porque a comunicação, você tem que entender o seguinte, ela vai ser muito importante para o seu crescimento profissional e também para um bom networking. Porque se a pessoa não souber o que você procura e mesmo o que você quer, e o que você espera dela, não adianta, entendeu? Como que eu vou chegar aqui na Vera e falar, Vera, eu quero crescer meu negócio. Beleza, como eu vou ganhar com isso, como você vai ganhar com isso, como a gente pode fazer para ganhar com isso, se torna um problema. Por isso que a comunicação, ela pode não ser, aí tem que pensar, ela pode não ser, mas ela tá ali como um dos 3 pilares mais importantes para você poder crescer na sua vida e também na sua vida profissional. E por que Leão Empreendedor? Por que Leão Empreendedor? Porque eu sempre imaginei o cenário de unidade, união, uma coisa forte. Então, virou Leão. E empreendedor porque era mais fácil de ranquear no Google. Aqui é sinceridade pura, gente. Não vou mentir. mentir. Pura. E por que essa marca bonita assim? Quem fez pra vocês? Quem fez? Ele tá ali atrás da Apolo, câmera. nosso editor. Tá aqui atrás da Fala câmera, só um oi, gente. Apolo, grita aí. Oi. Ei, Apolo, Foi que fez show. pra nós, Ficou Agostinho. bacana, viu? Como linda. A ideia de brand minha sempre foi muito forte. Então, eu criei primeiro o Leão Empreendedor, depois eu criei o método Fera, que era o método pra gente poder ensinar as pessoas a poder profissionalizar os seus negócios. Depois eu criei o Rugido Cash. E, atualmente, a gente tá com maior força na Leão Plus. E você não falou, mas agora eu explico o motivo por que é Rugido Cast. Também. Rugido Cash? Uai, leões, o que leões faz? Não, mas, Ruge. Ruge pra poder falar no podcast. mas antes era só Leão Empreendedor ali. Verdade. Só Leão Empreendedor no Rugido Cast. Era só Leão Empreendedor no Rugido Cash. A ideia do rugido era pra ser forte também, é impactante, né? porque é rugido, né? É um rugido, né? Exatamente. Ô, gente, não é uma fala mansa, não é um gatinho, é um rugido, É um leão. É um rugido. Uau. Força, destreza. Força, muito bom, muito bom. Agora, todo mundo, claro, que a gente começa os negócios da gente do começo, então faz sentido, né? Faz. Começar do começo, ali do início e tal. Mas antes a gente tem uma pequena Trajetória, né? caminhada, vamos dizer assim, né? Uhum. Sim. E aí eu queria saber, o Bruno, de onde que veio, como é que é, né? Caminhar até aqui. Porque daqui para frente é só sucesso, antes também eu acredito que foi, Uhum. né? Me conta um pouquinho de você. Eu acredito que ninguém começa a empreender. Eu acredito que você já é, e aí você consegue externalizar o pensamento que você tem dentro de você. Então, eu com 13 anos, 14 anos, eu já sabia que eu precisava trabalhar de alguma forma que era minha. Porque quando eu tinha 12, eu queria fazer dinheiro, não trabalhar. Queria ter dinheiro. E aí eu comecei a vender produto de porta em porta, do meu primo Rafael. Legal. E aí eu comecei a vender produto de porta em porta. Um só que eu abraço, achei- Rafael. Um abraço, Rafael. Só que eu achei, assim, a coisa mais fantástica, porque eu fazia meu salário. Você vendia, você ganhava comissão. Ah, eu falei, mas quanto que eu posso vender pra ganhar comissão? O que você quiser. Foi o que eu quiser? Bora. E quando eu vendia? Oi? E quando eu vendia? Quando não vendia, no próximo dia tinha outro. Velho. Tinha que vender mais. Tinha que vender mais. Porque é assim, né? Tem que Lógico, bater meta. Tem que bater meta. Bater meta. Se não bater meta... Ah, mas eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, velho. né? Sempre, desde sempre. Tanto que eu até brinco com o Ryu, que na escola todo mundo tinha uma função para apresentar um trabalho. O meu era explicar o trabalho. Acabou. Legal. Todo mundo fazia o trabalho, eu pegava ali 15 minutinhos, explicava que todo mundo ganhava 10. Entendeu? Bom, Então, bom. ser comunicativo sempre me ajudou muito a poder abrir portas para empreender. Entendeu? Então, o que eu acho que faz você abrir portas é a forma que você se coloca. Porque, às vezes, a pessoa se sente de uma forma muito travada, muito blocada, muito única. E quando ela consegue entender que é só ela conversar, abrir portas, né? Pois Aí é. fica muito mais fácil. Mas, assim, eu imagino que vai um pouquinho além do conversar, né? Você Sim. tem que ter uma certa preparação, você tem que ter pesquisa, você tem que ter um conhecimento, você tem que ter uma busca. Sim. Tá certo? Isso, exatamente. Imagino que hoje vocês estejam investindo nisso também, Uhum. né? Porque o conteúdo precisa ser um pouco além daquilo que a gente Já pratica. imagina, já pratica.
Porque você tem que transformar vidas com aquilo ali. Sim. Você, né, e você acaba virando, inclusive, sei lá, entre aspas, assim, uma fonte de informação, um modelo, um exemplo a ser seguido, né? Então, eu queria saber de você, Rio, quem é que inspira vocês? Como é que você busca esse conhecimento para você passar informação? Como é que você escolhe as pessoas que estão aqui no Rugido Cast? Como é que é isso? Uma fonte de inspiração muito forte para mim, eu já tive algumas, né? Ou melhor dizendo, várias. Até mesmo mentores, mesmo que não estivessem na minha frente, eu pude me conectar com essas pessoas. Eles contaram histórias por parte deles, tanto pessoal quanto profissional, eu pude entender melhor como que eu posso melhorar. Hoje eu diria, não muito fora da curva, né? Tipo, das respostas, mas eu diria o Flávio Augusto. Um cara simplesmente incrível. O Bruno me apresentou ele também, na época que eu o conheci. Legal. Foi algo muito diferente. Toda a trajetória do Flávio, ele contando como empreender, ele contando sobre empreendedorismo, ele, o Joel J, outros empreendedores também muito grandes que estão aí no mercado há mais tempo, não só como empreendedor, mas também em outras áreas também, tipo financeiro, contabilidade, pessoas diferentes, mas que estão ali para mostrar, agregar conhecimento. Se você souber absorver, não tem... Vamos olhar para lá, né? Olha o corte. Olha o corte. Se você souber absorver o conhecimento que lhe é dado, cara, o sucesso ele vem. Ele vem. Você que é novo, você que é mais velho, não tem idade para começar. É antes tarde do que nunca. Eu tenho 50 anos, comece. Eu tenho 70, comece. Cara, se você morrer sem fazer isso, você só morreu. Agora você começa um negócio, agrega a vida de outra pessoa, investe, faz outras pessoas prosperarem, tanto diretamente quanto indiretamente. É assim que a vida é seguida. É assim que eu faço. Eu pude trabalhar com pessoas diretamente, que indiretamente eu gerei emprego para as outras pessoas. Aí você deixa um legado, né? Exatamente. Aí você simplesmente não morre. Depois que a mãe dele vê, né, olhar esse podcast, acompanhava, eu queria ter um filho assim, né, gente? É assim? O corte de se não for mais esse corte aí você me quebrou com o corte. Mas eu acredito que às vezes a gente subestima muito a inspiração. Sim. Inspirar, às vezes... Porque a gente não pode, às vezes, colocar as pessoas como criador e criatura, sabe? Sim. A gente tem que se inspirar, a gente tem que ver que uma pessoa conseguiu, logo você também pode ter a sua chance. Sim. Entendeu? Então, o que me inspirou muito foi... Cara, foi um vídeo do Flávio Augusto. Sério? Foi um. E foi no pior momento, assim, pra mim, que eu tava voltando do meu trabalho, no meio da minha trajetória, assim, eu vendi minha empresa e eu fui trabalhar esse tempo porque eu queria mais conhecimento. Então, eu fui trabalhar e aí eu tava voltando, tava chovendo, fecharam as janelas tudo do ônibus, fecharam tudo com aquele bafo enorme lá dentro, eu sempre colocava no ouvido e ficava ouvindo no YouTube. Olha só. Aí, do nada, apareceu o vídeo do Flávio. Dele comentando da trajetória dele. Você lembra o que ele falou? Que assim, que mexeu com você? Lembro, por causa que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tava voltando no ônibus fechado, ele começou a comentar no vídeo. Se alguém souber o vídeo aí, já comenta aí embaixo. Eu sei qual vídeo que é, mas eu esqueci o nome do vídeo. Porque eu tava ouvindo. Se você souber, coloca aí embaixo, por favor. Eu queria ouvir ele de novo. Ele, no áudio, eu tava ouvindo ele falando, tipo assim, eu lembro que eu pegava 5 horas de transporte por dia e tal, eu só tinha 2 camisas, uma rosa, uma branca, pra não ficar igual, né? Pra não ficar todo dia a mesma coisa e tudo mais, poder variar. E ele falou que tava voltando do ônibus, chateado e tudo mais, e tava chovendo. E aí, na chuva, o espelho do ônibus fica abafado. Certo. E dá espelho pra dentro. Sim. Ele falou que ele se viu no espelho do ônibus e falou, eu não quero mais isso pra minha Tô vida. derrotado aqui. Não quero mais isso pra minha vida. Quero Isso aqui mudar, não é o quero meu mudar. lugar. Isso aqui não é o meu lugar. Isso aqui é transitório. Isso aqui vai passar. Entendi. E quando eu tinha acabado de vender uma empresa e entrei em outra, eu fiquei tipo assim, cara, isso é realmente transitório. Isso vai passar, eu vou dar a volta. Eu vou conseguir também ter minha outra empresa, vou conseguir fazer outra coisa. Então, eu vou conseguir fazer isso também. Que bacana. E essa empresa que você vendeu era de quê? Era no Mercado Livre de e-commerce. Eu vim do e-commerce. Olha só, Entendeu? que bacana. Eu vim do Que é uma e-commerce. área boa. Puta merda, não. Você tá Fantástico. doido, e-commerce é muito top. E-commerce. E eu tive não Mas sei, você fazia o quê? Você fazia a programação, o software? Não, eu Você vendia. tinha uma loja mesmo? eu tinha uma loja, a gente tinha 8 contas, a gente vendia no Mercado Livre, a gente vendeu todos os marketplaces praticamente. Aí no final a gente legal. ficou com 5 contas no Mercado Livre e 3 na Shopee. Aí a gente vendia todas essas contas também. Aí o distribuidor que a gente comprava, óleo, a gente vendia kit de óleo Você de carro. vendia óleo? Kit de óleo de carro. Então vendia o olha filtro de só. gasolina, filtro de tambor de óleo, negócio, e Que é 4 uma horas. área boa também, imagino, né? Né? Totalmente. Só que aí todas as distribuidoras não conseguiam vender.
Eles não conseguiam vender. E aí a gente estava comprando distribuidor, aí passou o início do ano, a gente estava comprando, e deu uma história muito engraçada, porque a gente foi nele, ele virou e falou assim, vocês estão comprando mais óleo com a gente recentemente, como é que tá a sua loja aí, tá indo bem e tudo mais, coisa de vendedor, né? Sim. Aí ele virou, e ele é o dono da distribuidora. Aí ele virou pra nós e falou assim, cara, você já tá vendendo no Mercado Livre e tudo mais? Eu já tentei fazer isso, eu tenho, ó, pra você ver, eu tenho quase um campo de futebol aqui de óleo de carro, e eu não consegui vender, eu tenho um preço melhor do que vocês. Acho que você não vai dar muito certo, não. Aí a gente sentou no carro, eu abri a primeira vez com o Rafael, e o Rafael falou assim, Bruno, agora eu tenho certeza que a gente vai dar certo. Que vai dar certo. Eu falei, por quê? Porque a gente tá incomodando. Claro. Que a gente tá incomodando. Sim. 3 anos depois, quem vai lá e compra tudo? Ele. O dono. Ele chegou e falou assim, não, vocês estão comprando agora mais de 12 caixas de óleo, não sei o quê, porque a gente tá fazendo quase 1 milhão no ano. Tá fazendo mais de 90 mil por mês. E aí ele virou e falou assim, vocês estão vendendo ainda aquele negócio do Mercado Livre lá, né? Não sei o quê. Pois é. Então, vocês estão vendendo a conta também na empresa? Se vocês quiserem, eu vou comprar. Aí calculou. Vocês sentaram e venderam. Vendemos. Vendemos. Enfim. Mas arrependeu ou não? Não, porque foi aí que eu tive minha história. Ah, tá. Foi aí que eu tive minha história. Entendi. Que aí eu tive... aí Então, foi, ali você enxergou uma oportunidade. eu e o Rafael, porque eu tava aprendendo com o Rafael. Eu era aprendiz. Entendi. Eu era aprendiz. Entendi. Eu cheguei sem saber vender nada no Mercado Livre. Não sabia nem que o Mercado Livre dava pra alguém vender ali dentro. Achei que o Mercado Livre você comprava do Mercado Livre. Não de alguém que Não, revende ali alguém que dentro. vai vender. Exatamente. Mas uma boa história. Uma boa história, né, Rio? Exatamente. Porque se você não sabe... Tem muita gente que está aqui no Rugido Cast e não sabia disso. Não. Você sabia que você pode vender também pelo Mercado Livre? Mercado Livre, Shopee, Amazon. Abre todos os uma loja, marketplaces. gente, que aí, né, não deve ser uma coisa difícil. Porque hoje em dia está tudo muito... Democratizado. E automatizado, né? Uhum. Você, né, com uma boa plataforma, sei lá, um aplicativo, enfim, até mesmo como é que fala? Um site que você possa fazer ali, né, Uhum. estruturar. Loja virtual. Aí você pensa, né? Saiu de saber nada para saber o básico, vender uma Sim. empresa, metrificar, precificar. E trabalhar para a maior cara. consultoria do Brasil. Exatamente. Pois Que é, foi que eu consegui trabalhar, a 3M Consultoria. Abraço aí, viu, Léo? Abraço, Ei, Léo. Léo, Apaixonado beijo. com o Léo. Ô, Léo, vem aqui falar com a gente também. Nós vamos te convidar para vir no Estúdio Cast. Aqui, Eu estou convidando o Léo ao vivo. Aí, Você vai Léo. estar aqui Isso é corte. com Vera Lima também Aqui para poder no tete a participar. tete, No viu? tete a tete, tá Tá. bom? Ele foi meu primeiro convidado do Rugido Cast. Que show! Eu vi Primeiro esse daí. Pois é, Eu o Léo, assisti, Leonardo. eu assisti. Como se tornar a maior consultoria do Brasil. Foi ele. Eu vi lá os detalhes. E eu Ele sou apaixonado por Léo na minha caminhada. Ai, que Apaixonado. legal. Foi ele que fez eu ter isso Quem tudo. mais é apaixonado? Conta aí. Nessa caminhada que eu tenho, É. Ricardo Work, o Work de trabalho, porque ele ficava 24/7, Felipe Vidotti, Leonardo Monteiro e minha mãe. Que show. Não, e o Rio também. Ai, Rio, ai. Rio veio, minha trajetória mudou. Eu já falei eu te amo pro Rio ao vivo. Você acredita? eu vi. Eu já falei eu te amo pro Rio ao vivo. E aí, Rio, vai devolver o Eu Te Amo hoje? Porque ele falou, eu já vi agora. E agora? Não, agora eu quero ver mesmo. Hoje- Ah, pronto, agora, ai. pegou, Agora, pegou. agora. Pronto. agora. Eu Agora falei você que eu ia pegou. quebrar tabu, né? Não se faz ao vivo, não. Isso não se faz ao Não vivo. se fala, então deixa quieto, gente. Não se faz ao vivo, né? Não se faz ao vivo. Mas eu vou te falar, eu te amo. Obrigado, velho. Eu Ah, te amo. Ai, pronto. Olha Ah, só. com ela é mais fácil. Não, mas olha só, o Eu Te Amo é uma coisa tão poderosa, É. porque eu inclusive, no nosso, nós temos um ciclo de um workshop de palestras, de seminários, e que a gente faz mensalmente pelo estúdio. Uhum. Né? Com a pandemia nós paramos de fazer, mas a gente eu abro, e vocês estão aí os vídeos, para que não me deixam mentir, falando justamente isso, o poder do Eu Te Amo. Se a gente soubesse o tanto que o Eu Te Amo tem um poder, mas não é um Eu Te Amo da boca para fora. Não, É isso o eu te amo sincero. Sincero. Mas Eu Te Amo também, gente, não é só... sei lá, não é só de paixão, não é só sexual. O Eu Te Amo Algo respeitoso. é o respeitoso. Sim. É o sentimento do agradecimento, da gratidão. É porque a gente tem uma tendência muito, né, de levar por um outro caminho, né? A gente é Eu Te Amo ensinado também a levar para esse caminho, sentimento, né? é sentimento de gratidão, né, de compaixão, de gratitude, enfim, de muita coisa. Exatamente. Então, Eu Te Amo pode ser usado e abusado com todo, né, O carinho do mundo. o carinho do mundo. E essas pessoas foi que mudaram para eu poder ter a minha empresa hoje, sabe? É por isso que eu te falei lá atrás de network. Tá. Eu falo com o Rio também que eu com certeza vou esquecer de alguém. Talvez o Rony vai ver esse podcast e vai falar assim, e eu, você também. Não abraço, vai Rony. todo mundo. Não, não vou esquecer de ninguém, porque É. ele vai falar assim, tá todo mundo Tá no nosso todo mundo no meu coraçãozinho. coração. Mesmo Todo se eu não mundo. falei seu nome, você tá aqui dentro. É assim? É assim. E aí é a gente assim. fala um Eu Te Amo pra você também.
Para você que está aí do outro lado. Para você que tá aqui. Eu sou apaixonado pelos meus seguidores. Que isso? Eu te amo. Tá ótimo, lógico. Eu te Mas amo. eu acho fantástico por causa que, na minha trajetória, eu fico muito feliz que eu cresci muito rápido por causa que teve pessoas do meu lado que queriam que eu crescesse também. Claro. Entendeu? É Então, isso mesmo. A gente não anda sozinho. Não, Eu também. jamais. Tá? Jamais. Tá? O que fez eu virar também uma chavinha para poder fazer o Leão Empreendedor, que eu tava há um ano querendo fazer o Leão Empreendedor, que não era Leão Empreendedor. Ele era e-commerce milionário. Já tive o e-commerce que fazia 1 milhão. E que fez 1 milhão? Pô, e-commerce milionário, acabou, entendeu? Veio ter seu Acabou. e-commerce milionário também. Era a ideia. Ah, tá. E qual que é a pretensão do Leão Empreendedor? Pois é, para alcançar esse auge, assim, o topo. Esse auge, É. vou falar. Eu ensinei ele a falar e ele tem que falar. Fala aí. Agora você fala isso pra mim? Lógico, eu ensinei você a falar, você tem que falar também. Corte bonito, então. A nossa realização, essa meta, ela só pode ser alcançada através de um trabalho duro. Como a gente vai fazer isso? Nós já temos tudo planejado. Através de pessoas, através de um crescimento orgânico, procurando sempre estabelecer em novos lugares, estabelecer novas metas, estabelecer também novas pessoas que vão sempre estar agregando. É por isso que, como dito no começo desse podcast, o network ele é tão importante. Se não fosse, eu não estaria aqui hoje. Simples. Se eu não puder estar maior daqui uns 5, 10 anos, é pela falta de networking, é pela falta da minha capacidade de encontrar pessoas que querem meu crescimento e que me querem ver crescer mais ainda. Com toda certeza. E é por isso que nós estamos com a Leão Plus, para trazer Fechou. você a ser o melhor também. É claro que a gente não pergunta, né, gente, o segredinho do bolo, mas assim, os ingredientes eu queria perguntar. Aí eu quero saber de vocês. Alguém estratégico, alguma grande empresa, algum investidor, enfim, um tiquinho vocês podem contar, né, gente? Podemos. Por quê? Podemos. Porque nós estamos no Leão Empreendedor. Uhum. O Leão Empreendedor, o negócio dele é transformar as vidas. Então, vocês querem profissionalizar as pessoas. É isso? Isso. Conta um tiquinho disso. Como é que é essa mexida? Como eu vim do e-commerce e eu tive muito contato com empreendedores, eu consegui estar na maior consultoria do Brasil, que era a 3M Consultoria, eu consegui entrar em contato com pessoas que talvez queriam empreender, tinham a capacidade de empreender, ou às vezes eles tinham um bom trabalho, mas enxergavam aquilo como um bico. Não enxergavam aquilo como algo profissional. Então, quando eu conseguia chegar perto dessas pessoas, eu já conseguia transformar elas muito antes do empreendedor. O empreendedor foi a expressão de uma vontade que eu já tinha. E eu percebi que esse era o cerne do que eu precisava. Então, empreender... Vamos ser sinceros, fazer dinheiro para fazer dinheiro não é uma... E empreender para fazer dinheiro, então, pelo amor de Deus, melhor trabalhar. Muito melhor trabalhar. Porque é uma dor de cabeça muito grande. Sim, Então, o Leão Empreendedor ele já tinha essa vontade antes. Então, o quando negócio abri... é você ver as pessoas prosperarem, se darem bem, a partir daquilo que você leva Eu, pra dentro elas. da 3M Consultoria, transformava a vida de muita gente. Muita gente que Imagino. tinha uma loja de esquina, às vezes, papelaria, alguma coisa do tipo, entrava na 3M e pegava para poder fazer conta na Shopee, a pessoa em 3, 4 meses já tem que contratar 2, 3 funcionários na logística, porque tinha que embalar encomenda. Bacana. Agora, assim, você me falou de uma série de caminhos que vocês hoje estão, né? Uhum. Então, nós temos o Rugido Cast, O Rugido Cash, o Leão o Empreendedor, Leão Empreendedor, que ele é basicamente o método Fera, o Método Fera Uhum. e a Leão Plus. o Leão Plus. Então, agora nós vamos explicar um pouquinho de cada. Um pouquinho de Tá? cada. E aí eu vou para lá e vou para cá, Tá bom. O Rugido Cast é um podcast que vocês vão no mercado, encontram as pessoas e gravam com elas. Como é que é? Me explica. O Rugido Cash? O Rugido Cash, ele foi feito mais com a ideia de o seguinte. Primeiro, qual foi a ideia de criar o Rugido Cash? Eu e o Will criamos quando a gente tinha 18. A gente já era muito bom. Só que a ideia é o seguinte, a gente precisava criar autoridade para a marca, do zero. Então, o que a gente vai fazer? Trazer pessoas feras para poder conseguir ter esse tipo de alcance. Então, a gente primeiro foi a ideia para nós. Só que a gente percebeu que a gente ficou tão bom nisso. Então, hoje eu tô com as pessoas feras. Com Eu certeza. olha Com só, certeza. gente, É uma fera agora. que Uma fera agora. honra, que honra. Uma fera agora. E aí, a ideia ficou tão bom nisso, em fazer corte e tudo mais, que as pessoas começaram a falar, Bruno, tem como ir no Rugido Cast, tem como fazer não sei o que, não sei o que. Pô, achei o corte bonito, achei não sei o que lá bonito. Ah, falei, oportunidade. E se tem oportunidade, tem negócio. dinheiro, Se tem negócio, tem dinheiro. Se tem negócio, tem dinheiro. Então, eu falei o seguinte, cara, se as pessoas quiserem vir e tudo mais, a gente vai filtrar as pessoas e tudo mais, mas a gente vai também entregar os cortes e tudo mais. Então, o podcast, ele ficou mais dessa forma, para poder empresários feras, né, virem no Rugido Cash, a gente conseguir trabalhar todo o material para ele. Tanto que uma pessoa que vai no Legal. Rugido Cash, ele não sai com menos de 3 meses de conteúdo. Que bacana. Então, e esse conteúdo está onde?
no canal, nossas mídias. Tá. mídias. Só que o principal dele fica no Leão Empreendedor, que é o canal no YouTube. Tá. Entendeu? É um canal no YouTube. Uhum. E o Fera? Método Fera. E o método Fera? Esse Explica aqui pra mim. é o paciente zero do Método Fera, tá? Ah, nós estamos Eu aí, ó. trouxe a da cobaia. sorveteria, da Foi a sorveteria. cobaia. Esse aqui. É o primeiro, number one. Number one. Vamos lá. O método Fera, cara, é sem comentários. Para alguém que começou agora a empreender, que tem dúvidas, que para muitos parecem absurdas, mas só para quem empreende que vai entender como é precificar um produto, entender a diferença entre brand, marketing, saber como crescer a empresa do zero, muitas das vezes sem ter investimento. Porque se todo mundo tivesse Me ensina investimento, isso aí, uma capital gente. Me inicial. ensina isso aí. Ah. Exatamente. Meu tivesse filho, a gente começou com zero. zero Não, se fosse começar no negativo. zero, tava bom. Menos Era um, negativo. né? A gente começa com menos um. O método Negativo. Fera ensina você a ser feroz, Tá. ensina você a ser estratégico, ensina você reestruturação e alcance. Entendeu? tá. Então, Então vamos falar vamos falar um detalhe de cada um, detalhe tá? de cada. De cada situação dessa, o que é preciso ter. Então você falou que é fera. feroz, Na verdade. estratégico, Estratégico. Reestruturação. reestruturar, né? Uhum. Reestruturação E alcance. e alcance, Uhum. né? Para ser feroz, é preciso ter o quê? Que característica, Rio? A vontade de transformar vidas. Eu não tenho outra coisa para poder dizer. Porque hoje eu gerei emprego diretamente e indiretamente. Se eu não tivesse essa vontade de lidar com pessoas, de fazer com que outras pessoas crescessem através do empreendedorismo, eu não estaria aqui hoje. Assim como a gente falou antes, o dinheiro não é o mais importante, ele é consequência de um bom trabalho. Não pode copiar ele. Não pode. Então, agora você me responde. Do seu ponto de vista, o que é ser feroz? Ser feroz, atacar, lutar. Todo santo dia. Porque vai ter dia que você não vai querer lutar. Vai ter dia que você quer parar. Você não pode. Você já acordou perdendo. Você já acordou perdendo. Se é um dia que você acordou pra lutar e já não quer, você já acordou perdendo. Então, o feroz que a gente coloca mais ali é mais na venda. Porque venda é muita emoção. Entendi. Às vezes a pessoa quer, eu quero um método pra vender, quero um negócio pra vender. Eu falei, meu filho, não existe. Se colocou um método pra você poder vender, pode ter certeza que não vai ser aplicado continuamente. É um método, você vai utilizar isso aqui do que a pessoa vai falar pra você. Então, a gente ensina a pessoa a ser feroz. Tá. Feroz é você... Às vezes a pessoa tem medo de vender. A pessoa Sim. tem medo de falar o trabalho dela, de falar o conteúdo. Às vezes abaixa muito o preço do conteúdo dela. E todo mundo pode ser? Feroz? É? Pode. Mas nem todo mundo pode empreender. Tanto que eu falo, eu não formei um empreendedor na minha vida. Eu não formei, eles vieram. Eu profissionalizei eles. Entendeu? Agora, formar um empreendedor O não empreendedor existe. já nasce, na sua opinião? Já nasce feio? Pra mim, sim. Eu comecei a empreender com 16 anos. E quando eu tava na sorveteria, eu contei pro Bruno que eu já queria sair da sorveteria para começar a mexer e vender tênis online. Então, assim, e mesmo que eu não tivesse empreendedor essa... já nasce ali, empreendedor. Nasce. Tá. Pra mim, nasce. E o estratégico, né? Estratégia. A estratégia. O que é a estratégia para você? Então, assim, é aquela informação que vai caber em qualquer negócio. Quem está nos acompanhando, ouvindo, vai fazer, poxa, eu posso ter isso. O que seria a estratégia para você? Depois de você já ter um negócio, a estratégia seria, primeiro, você entender qual que é o seu público, como crescer e o principal, como vender no meio dessa concorrência toda. Imagina, eu começar agora a mexer com finanças. Pô, eu vou ter concorrentes como o Thiago Negro, Bruno Perini e outras pessoas que mexem com essa parte de finanças. Então, assim, eu preciso entender como que eu vou atingir um público que o pessoal já atinge. O primo pobre, ele já mexe com pessoas que são de baixa renda. Então, como eu posso crescer? Como que eu posso fomentar? Como que eu posso procurar esse tipo de O público? primo pobre pra vender? e o primo rico, né? Exatamente. Pobre, primo rico. O médio não tem ainda, não. Tem O médio não... O médio tá aí, ó. O AB ali não tem, né? Não, tá aí. Agora, ele não está tendo tempo de ganhar dinheiro dessa estratégia, não, porque tem que estar salvando a pele. O né? que eu coloco mais forte na estratégia, na mente da pessoa que está profissionalizando, é que às vezes ela faz um negócio para ela. E não existe um negócio para você, existe para as pessoas. Então, eu faço muito o exercício da pessoa fazer a ideia reversa. Então, é o seguinte, às vezes ele faz, eu quero entregar um serviço de social media para um cliente. Não, tá errado. Você tem que entender do seu público o que ele quer. O cara, ele quer um serviço de social media? Ou o cara quer 4 imagens, 2 vídeos editados, não sei o quê. Eu quero imagem, 2 vídeos editados, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, você pega essa ideia, gera o produto para essa necessidade. Então, você já está colocando no mercado uma coisa que já deveria existir. Legal. Só que é você que está Legal. aplicando, entendeu? E para reestruturar, precisa se reinventar, precisa investir? O que é o reestruturar? A reestruturação, só para deixar claro, a roda ela nunca para de girar. Você nunca vai inverter a roda ou vai inventar alguma coisa nova. Você se inspira
E a partir disso você melhora ou adapta para o seu tipo de público. Uhum. Se você começou a mexer hoje com empreendedorismo, vamos supor, vendendo moda feminina online. Então você precisa entender primeiro, você está vendendo moda feminina online. Uma pessoa de quantos anos, o que tipo de roupa, que tipo de público você realmente quer atingir ali. Acaba que é um funil ali que você tem que realmente estruturar e reestruturar, porque muitas pessoas já fazem o que você faz. Porém, você pode fazer melhor. A ideia, sendo mais prático que isso, a ideia da reestruturação é você não dar voo de galinha. Porque às vezes a pessoa tem cliente, tá vendendo, tá achando incrível, mas não tem estruturação, não tem estrutura, não consegue solidificar aquilo. Entendeu? Então, o que é a ideia de solidificação? É você saber reinvestir, é você saber reter essas pessoas que estão com você, é você saber fazer follow-up. Então, a ideia é não dar voo de galinha. Porque se eu ensinar a pessoa a vender, ensinei ela a poder ter dinheiro, ela vai fazer o quê? Só fazer isso. Só. É até interessante os bichos, porque eles nos ensinam, gente. Porque depois também tem o ovo de pata, né? E a galinha tem um ovo muito menorzinho que o da pata. Mas a galinha cacareja e canta e ela se reinventa ali, viu? Reinventa. Então, a gente vai melhorar o ladinho da galinha, porque não é o voo da galinha. Ela não voa, mas ela cacareja e ela faz um barulho com um ovinho, ó. Convida Desse tamanho, né? O ovo é pequeno e da pata um ovo grande. E ela não sabe cacarejar e não sabe anunciar. Pois é, Que então tem por isso que a reestruturação é muito importante para a pessoa poder criar uma empresa. Exatamente. Esse método foi o que fez a gente aparecer na Record, Oh, no Balanço Geral. que luxo! A gente Record, fez- tá vendo? Foi na, Balanço geral? foi na comunidade Tô lá, brincando. e não volta a lançar lá. A gente fez R$ 49,90, ensino método Fera, você sai entendendo o que é uma empresa. A ideia é sair entendendo. Legal. Aí a pessoa já tinha uma profissão. Esses mil estão melhor que Sebrae. Entendeu? 40... Sebrae. Sebrae. Fica tá... Sebrae, aqui, ó. Ô, Rugido, ó, tá? Rugido. Rugido. Vamos levar esses meninos para dar consultoria aí. Por favor. Mas a ideia foi essa. A ideia Seu foi essa. E aí a gente conseguiu. Tá. E aí, então, nós temos o Fera, que nós já falamos, que é feroz, você tem que ser feroz, estratégico, você precisa se reestruturar, e aí, no final, você Alcance. precisa alcançar. Que aí o famoso ROI, né? Vem retorno, vem Alcance, retorno. alcance. E aí, para conseguir isso aí, o alcance, claro, se fizer isso tudo que vocês falaram, vai ter? Vai É ter garantido? alcance? Não. Não! Não. Caramba! Não vai ser garantido. Não. Não. Por causa que a pessoa tá fazendo dinheiro. E vou te falar uma coisa que às vezes pesa mais na cabeça do empreendedor. Começou a fazer dinheiro, fica mais O cara maleável. relaxa? relaxa. Entendi. Porque você já tá com dinheiro. Vai pra Imagina rede, né? você o Vai seguinte. pra rede, né? Não, vai pra rede. E imagina você tá tomar... rindo aqui. Vai pra rede, é muito bom. Ah, O que acontece é o seguinte, imagina você, velho. Mas ganha- você sabe por que eu lembrei disso? Não. Porque teve uma vez que um contador falou isso comigo. Eu e Zane fazendo, a Zane tá aqui, ela não deixa mentir. Você vai perguntar para onde que o contador pediu para eu ir. Aí eu falei assim, eu? Rede? Tô fora. Mas ele quis dizer assim, ela precisa descansar, precisa dar uma parada. Uhum. Eu falei assim, meu amigo, Vai não pra é rede, vai isso, deitar. vai pra rede, vai Pois é. descansar. Mas é mais ou menos assim, por causa que às vezes é o seguinte, a pessoa tá... o que eu falo, fala o que eu falo sobre descansar. Sobre descansar, Ah. eu só paro se eu morrer. filho. Esse Só é um paro se eu tempo. morrer. Não tem Pedalar, como. né, gente? Pedalar. Pedalar. Tá acabando. Tá acabando. Pedala, Robinho. Mas o que eu falo no final, que é o alcance e tudo mais, é por causa que é o seguinte, às vezes, imagina você tá trabalhando, você ganha, sei lá, R$ 1.500 por mês. Só que aí você tem cinco contratos que você cobra 700 cada um. Já ficou confortável, você sabe vender, você já tem uma fila de pessoas. Você não vai querer ter um alcance. Você já tá Entendi. confortável. Aquela fera que você tinha dentro de você, quando você tava no negativo, O rugido já virou rugido, miado. o rugido virou miado. Então, não. o alcance, ele é pra você entender que você agora estruturou, você pode crescer. Você precisa de ter esse alcance maior. Então, normalmente a pessoa vem pra Leão Plus, pra poder ter uma rede de network. Normalmente a pessoa vai fazer alguma coisa, tráfego pago, já tá com reestruturação, já consegue receber mais clientes, não faz 100% da atividade. Tanto que delegar é uma coisa muito boa na estratégia que a gente coloca, E entendeu? você sabe que a vida, o segredo da vida é esse. É você nunca tá pleno, satisfeito com tudo. O copo tem que estar sempre assim, gente, ó. Meio vazio, né? Meio Não pode- vazio. Se entornou, se derramou caldo, né, Apolo? Acabou, ué. Já era, né, É. Apolo? Esse cabelo bonito da Apolo ali, ó. A gente já faz fala, todo dia. acabou. a gente fala isso todo dia, todo dia. É, já Todo pensou? dia, todo não, dia. não cuida não pra você ver. Aí ficou vermelhinho. Não cuida não pra você ver. Não vai lá jogando Mas tá shampoo, vermelho já mesmo, olha lá. deixa jogado. Fala assim, nasci belo e pleno, acabou, não preciso. Não, Não. não. Por isso que tem um alcance. O alcance é pra isso. Pra você não morrer esse rugido. Aqui, e as redes sociais, Só o Will pra- falou assim, esqueceu, cadê? Aqui, ó. Bruno Leão, 1. Rio Leão, 1.
E no meio de nós dois, o Rugido Cast. E a Vera Leão, já tô assinando, gente. Vera Leão. E outra coisa, dessa vez eu não vou errar, vou te marcar certinho. Vou cobrar. Eu achei outro leãozinho. Ai, Jesus. A E sombra é agora grande. também, Vera Leão faz parte da Leão Claro, Plus. tô Só aí. falta você Por isso que dentro eu da rugi, Leão gente. Plus. Se você foi tal, tem que rugir também. Não, me brincando, tô brincando. Mas meu até a Vera diferencial. Leão faz parte da Leão Plus. Rio, eu tô feliz Seja demais de ter bem-vindo. Vera. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Arrasamos. Arrasamos. Beleza. Beleza. Sorte, sucesso. Obrigado. E muita transformação na vida de vocês, tá?